Olá, bem-vindos a mais um webinar Qualitours. Muito obrigada pela presença de todos. Hoje nós vamos falar de um paraíso do turismo. A gente vai falar do Tahiti, das ilhas da Polinésia Francesa. Nós estamos em parceria hoje com o turismo do Tahiti, com a Daniela Coelho, para mostrar um pouco do destino, deixar todos no clima do Tahiti. Em seguida, a Daniela vai contar para nós sobre o destino e em seguida eu falo de Pogogã. Tahiti et ses îles présentent de multiples facettes. Il y a le grand et le petit. Le jour, la nuit. Il y a la chaleur, la fraîcheur. Dans nos îles, vous pouvez tisser des liens ou vous déconnecter du monde. Vous pouvez disparaître et explorer. La magie, dans toute cette diversité que présentent nos îles, c'est qu'il n'y a qu'un mot pour la décrire, pour la définir. Un mot unique, ayant le pouvoir de révéler la beauté de nos îles, de notre peuple, de notre histoire, de notre culture. Ce mot, c'est mana. Le mana, c'est cette énergie vitale, cette force spirituelle qui nous entoure. Vous pouvez le voir, l'entendre, le toucher et le goûter. Attardez-vous encore, et là, vous sentirez s'élever son parfum envoûtant. Il n'est aucune autre destination en ce monde où le mana est aussi présent, aussi accessible, autant ressenti, autant honoré qu'ici même. Tahiti et ses îles. Les îles du mana. Espero que vocês tenham gostado. Dá bastante vontade de viajar, né? Durante a apresentação, fiquem à vontade para fazer perguntas. Ao final, eu e a Daniela vamos responder o máximo possível. Olá, pessoal. Então, vocês assistiram agora o mais novo vídeo da campanha de marketing do destino, mostrando um pouquinho dessa dualidade. E a gente vai falar bastante dessa dualidade do destino hoje com vocês. Vamos começar a falar um pouquinho de como chegar às ilhas do Tahiti, né? Primeiro, explicando para vocês que o destino, como um todo, é Polinésia Francesa, né? O território ultramar francês, um dos mais independentes, mas continua sendo um território ultramar francês. De todas as ilhas, a ilha mais conhecida é a ilha do Tahiti. É por isso que a gente escuta muito falar do Tahiti. Eles fizeram uma marca do destino e essa marca é conhecida aqui no Brasil como as Ilhas de Tahiti. Sempre que você for escutar de Polinésia Francesa, você vai escutar como as Ilhas de Tahiti. Tahiti é apenas uma das ilhas, né, a porta de entrada da Polinésia Francesa.
Então, vocês estão vendo nesse slide aí, o mapa, né, da ilha do Tahiti. É o único aeroporto que a gente tem da Polinésia Francesa. Então, todos os voos internacionais chegam e saem desse aeroporto, aeroporto de Fahá, que fica na capital, Papeete. Agora a gente vai ver no próximo slide quais são as companhias aéreas que voam para Papeete. Então, nós temos 3 opções hoje em dia, né? A rota mais utilizada, e acredito que a maioria de vocês já conhecem, é a rota via Santiago do Chile, com a Latam, com um voo por semana, saindo às segundas-feiras e voltando às terças-feiras. Então, você não tem muita flexibilidade com essa rota. Essa rota, você tem a opção de ter uma viagem de 1 semana ou uma viagem de 2 semanas, né? Não é muito flexível. Depois você tem a segunda opção, que é via Los Angeles, com a companhia aérea Air Tahiti Nui, né? Essa rota você tem bastante flexibilidade. Você tem voos todos os dias indo para Los Angeles e depois todos os dias de Los Angeles para Papeete. Teremos em breve um co-chair com a American Airlines, que vai facilitar também a emissão de um bilhete só, né, para você fazer sem problemas de conexão, de bagagem, enfim, vai facilitar um pouco mais para a gente. Depois tem a terceira opção, que também é uma excelente opção, com a Air New Zealand, via Auckland e Buenos Aires, né? Então, eles chegaram em dezembro de 2015 com essa opção de voo, 3 voos semanais e co-chair com aerolíneas argentinas. Eu gosto muito de falar um pouquinho mais sobre a Air Tahiti Nui quando a gente faz algum treinamento do destino, porque a experiência do passageiro começa embarcando nessa companhia aérea. Como vocês podem perceber nesse slide, a aeronave ela é toda pensada em deixar um ambiente polinésio. Você percebe nas cores das poltronas, no uniforme das meninas, 100% da tripulação é da Polinésia Francesa. Você tem pratos a bordo tahitianos, com toques franceses. Você é recebido com uma tiaré, que é uma flor do destino, uma espécie que só tem lá na Polinésia. Você tem quadros do Paul Gauguin também dentro da aeronave. Então, a experiência de estar na Polinésia Francesa já começa com a companhia aérea, caso vocês escolham essa rota. Nesse próximo slide eu gosto de mostrar porque muita gente não sabe direitinho como que funciona, né? As ilhas, o trâmite para se locomover entre as ilhas, onde que fica realmente. Então, a Polinésia Francesa fica no coração do Pacífico. Você tem, ao total, 5 arquipélagos e 118 ilhas no território. Nesse mapa, você consegue ver direitinho o mapa da Europa por detrás desse território. É para que vocês possam visualizar a dimensão. Então, o território da Polinésia Francesa é equivalente à dimensão do continente europeu. Isso é uma informação interessante. A gente sabe que o transporte entre as ilhas pode ser feito tanto aéreo quanto marítimo, com veleiros, catamarãs, ferries. Mas a gente sabe que essa logística exige um pouquinho de vocês para saberem o que é melhor para o passageiro, o que ele está em busca, quanto tempo ele tem para ficar no destino. Então, vai depender bastante de cada perfil, de cada passageiro, para você saber como que vai ser melhor a logística a ser feita nessa viagem. Então, nós temos aqui uma pequena pergunta. Você tem procura pelo destino Tahiti? Se não é Tahiti, algum destino concorrente? É importante que vocês respondam 100%. Normalmente, a gente está tendo um resultado. Falamos aqui um pouquinho mais das informações gerais do destino. Então, por exemplo, no destino como um todo, você tem 250 mil habitantes.
A capital é Papeete, com aproximadamente 150 mil habitantes. Então, veja bem, o território como um todo, 250 mil, e só na capital a gente tem 150 mil habitantes. Fuso horário menos 7 horas, né, com relação ao Brasil. Se tem horário de verão, é menos 8 horas. Isso é um detalhe importante, principalmente quando a gente fala sobre os voos, né, porque quando você para aí em Los Angeles, em Santiago, acaba que o jet lag acaba sendo menor, né? E o passageiro consegue aproveitar um pouco mais a viagem quando chega. Visto obrigatório somente se for para Los Angeles, então se for via Santiago do Chile ou via Auckland, não há necessidade, tá? A Polinésia segue as regras do território francês, né? Então, se você for ficar menos de 3 meses, sem necessidade de visto. Idiomas oficiais, a gente tem o idioma francês e o idioma taitiano, né, que é de descendência maori. Clima tropical, 26 graus o ano inteiro. Então, você tem a moeda que é o franco pacífico. Na maioria das ilhas e locais turísticos, você consegue tranquilamente utilizar dólar e euro. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho de temporadas, porque há, sim, também na Polinésia Francesa, a baixa temporada. Isso é um dado importante para a gente, porque nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, é considerado baixa temporada, porque normalmente é época de chuvas, mas são chuvas tropicais, como a gente tem aqui no Brasil. O passageiro não vai perder a viagem, são chuvas rápidas, e para a gente é um período excelente, porque dá de encontro com as nossas férias aqui de final de ano. Você vai encontrar mais disponibilidade nos voos, melhores tarifas, enfim, é importantíssimo a gente saber que trabalhar o destino em baixa temporada para nós é excelente. Em seguida, vou falar um pouquinho do relevo. Por que eu vou falar do relevo? Porque o destino Polinésia Francesa, apesar de terem alguns concorrentes aí que apresentam os Bungalows of Waters e tudo mais, o destino Polinésia se diferencia bastante desses outros destinos. Essas ilhas, elas são de origem vulcânica, né? Então, cada uma dessas que vocês estão vendo, elas são modificadas de acordo com o tempo. Então, essa primeira ilha é a Ilha Montanha, é uma ilha mais jovem. Então, você vê que não tem muitos tons de azul aí ao redor dessa ilha. Você tem a Ilha Recife ao lado, que é uma ilha onde já cedeu um pouco a montanha, já começou a criar um pouco desses corais em volta. E depois você tem a paisagem de atol, que é quando a montanha já cedeu por inteiro, formou esse anel em volta com a lagoa ao meio. E aí você vê aquelas variedades de tons de azul, que é o que impressiona nesse destino. O que é bacana vocês saberem e informar para o seu passageiro? Que quando você viaja para a Polinésia, a cada ilha que você chega, você tem uma paisagem completamente diferente. Uma mais deslumbrante que a outra. Então, por exemplo, essa primeira ilha que vocês estão vendo, a Ilha Montanha, é o Tahiti. A segunda é Moréia. A terceira, o atol, é a ilha de Tetiaroa, onde fica o Hotel de Brando, o hotel top de luxo, né, da Polinésia Francesa. Então, vejam bem como é interessante visitar várias ilhas, e com o cruzeiro você vai ter essa oportunidade. Falamos um pouquinho de acomodação em solo. Então, você tem várias opções de redes conhecidas hoteleiras, principalmente naquelas ilhas que a gente conhece melhor e que comercializa mais. Essa primeira opção de apartamentos você vai encontrar no Tahiti. Depois você tem as opções dos bangalôs. Os bangalôs você encontra, com uma foto ao lado, aí o bangalô Jardim, que é o mais feio aí que você vai encontrar na Polinésia Francesa, mas que é uma delícia também, com piscina privativa e tudo. Depois você tem os bangalôs na beira da praia, e você tem depois os overwaters, tá? É importante vocês saberem
que cada bangalô tem um preço diferente. Então, o jardim normalmente são as tarifas mais em conta. Na praia, na beira da praia também um pouco mais caro que o jardim, mas também não é o preço do Overwater. E no Overwater você também tem vários preços. Quanto mais exclusiva a sua vista, mais na ponta, mais caro vai ser o seu Overwater. É importante ressaltar a experiência de cada um dessas acomodações. Cada lugar que você fica, você vai ter uma experiência diferente. Então, às vezes não é nem tão interessante todo lugar ficar em um Overwater. Isso é importante vocês saberem também. Algumas ilhas, você vai ter apenas um hotel exclusivo, né? A Tetiaroa, aquele atol que vocês viram, vai ter o Hotel de Brando, que é o hotel top de luxo da Polinésia Francesa. Depois você tem Tahá, que é a Ilha da Baunilha, a gente vai falar daqui a pouquinho, que tem um Relais Chateau, é o único hotel de rede da ilha. Depois, fora isso, você vai ter só os hotéis e pensões familiares, né? Pequeno porte. E fora os hotéis familiares, fora os bangalôs e tudo mais, você vai ter a opção dos cruzeiros. Eu sempre falo que é uma das melhores opções para você conhecer o destino. Você tem alguns exemplos aí de cruzeiros, né? O Paul Gauguin, Companhia de Punon e barcos fretados. Depois a Manu vai falar um pouquinho mais sobre essa opção, mas você pode combinar também alguns dias em terra antes ou depois do cruzeiro. Então, quer dizer, sua experiência vai ser completa, sem você ter que se preocupar com os trâmites e logísticas internos, tá? Agora tem mais uma pergunta que para nós é bastante importante entender como tem sido a procura por Tahiti, por cruzeiros e até pelo Paul Gauguin nas agências de vocês. Então, por favor, respondam essas perguntas para nós aí durante a nossa apresentação e fiquem à vontade para mandar comentários. Ao final também vocês vão ter a oportunidade de escrever para nós, comentando também essas perguntas e fazendo perguntas, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do arquipélago da Sociedade, que é o arquipélago que a gente conhece mais, é a porta de entrada, onde fica a ilha do Tahiti, e é onde fica as ilhas que a gente conhece mais, que é Tahiti, Moreia, Bora Bora, né? Vocês podem ver, então, a disposição desses arquipélagos. Esse é o que a gente conhece mais. Depois você vai ter Tuamotu, Marquesas, Gambier, Austral. A gente vai falar um pouquinho de cada um. Falando da porta de entrada do Tahiti, a capital Papeete, também tem muita opção de atividades para o seu passageiro quando ele estiver pelo Tahiti. Você tem os sítios arqueológicos, você tem os museus, você tem o mercado central, né, onde tem produtos de artesanato vindo de diversas ilhas, de diversos arquipélagos, e produtos também de todos os preços. Muitas atividades de montanha, muitas atividades aquáticas. Então, caso seu passageiro for ficar no Tahiti, também muita coisa para ser feita por lá. É a capital administrativa, onde você tem a sede governamental, onde você tem os hospitais, e é uma cidade grande, tá? Por incrível que pareça, tem trânsito por lá também. Depois a gente vai para Moreia, a próxima ilha mais próxima do Tahiti, aquela que fica grudadinha ali no mapa. 30 minutos aproximadamente de barco, né? Se for ficar de Tahiti para ir para Moreia. 30 minutos de barco.
catamarã que passa mais ou menos 15 vezes aí por dia entre uma ilha e outra, é a ilha da atividade, né? Você tem a montanha, você tem o Recife em volta, não chega a ser aqueles tons de azul que a gente vai ver em Bora Bora, mas já começa a viagem, já começa aí, né? Então, com muitas atividades para as crianças, Dolphin Center, você tem, pode nadar com as arraias, pode fazer várias visitas nas fazendas de pérolas, enfim, muita atividade na Ilha de Moreia, tá, pessoal? Depois a gente tem uma outra ilha que não é muito conhecida, mas eu gosto de falar, porque é a ilha de Raiatea, onde tem a maior parte da plantação de tiarré, que é aquela florzinha que recebe lá no voo da Air Tahiti Nui, uma espécie rara de gardênia que só tem na Polinésia. E tem um significado cultural enorme para a população de lá. Você sempre é recebido com colar de tiarré, você sente o aroma dessa essência em todas as ilhas. Vocês vão lembrar dessa flor quando vocês voltarem de lá, com certeza. Essa é uma fotinha dessa moça aqui, é a Miss Tahiti 2014, eu coloquei, ela está com um colar, com uma pulseira de tiarré. Então, assim, sempre um significado cultural muito importante para eles. Em seguida, a gente tem a ilha de Tahá, que é a ilha conhecida como a Ilha da Baunilha. É muito bonita, onde fica aquele Hotel Relais Chateau. Para falar um pouquinho mais da baunilha, é a segunda especiaria mais cara do mundo, para quem não conhece. São fertilizadas à mão, manualmente em orquídeas. São cuidadas aí, cultivadas em estufas, e a colheita dessa baunilha demora em torno de 5 meses, até que cada fava atinja o seu maior tamanho. Vocês podem ver, essa fava maior que está aí na foto, no slide, é a fava do Tahiti. Quanto maior a fava, mais cara também, né? Um quilo, mais ou menos, dessa baunilha custa em torno de $200, tá? Para vocês terem uma noção de preços. Um produto exclusivo da Polinésia. Depois você tem Bora Bora, que dispensa, né, comentários. A gente já vê pelas fotos que é realmente o auge de beleza da Polinésia Francesa, digamos assim. Formato, né, você tem a montanha que ainda não cedeu por completo no meio, a lagoa, os tons de azul, a gente fala até 50 tons de azul, e depois o atol em volta, né? Você tem os melhores hotéis, muitas redes hoteleiras. A experiência de Bungalow Overwater nessa ilha também é muito interessante, muito procurada e conhecida, né, pelos casais, em lua de mel, enfim. Seguido, o arquipélago de Tuamotu e Gambier. Tuamotu é muito conhecido como um arquipélago para mergulho, né? Você tem aí, nesse arquipélago, para vocês terem uma noção, 90% da produção de pérola negra da Polinésia Francesa. Então, você tem as fazendas de pérolas, são cultivadas aí em arames, no fundo do mar. Você consegue visitar essas fazendas, né? Não sei se vocês sabem, mas a produção da pérola é um grãozinho de areia colocado dentro de uma ostra, e ela vai formando essas camadas em volta do grãozinho, formando a pérola. Quanto mais perfeita a esfera, quanto mais rara a cor, quanto maior a pérola, mais cara ela vai ser. Então, lá você encontra também de todos os preços, tá? É bom pechinchar também, a gente já está acostumado e lá pode. Depois você tem Tiquerau e Rangiroa, outras ilhas ali de Tuamotu, exemplos também de produção de pérolas. Tiquerau é onde você vai ter a rede de hotel SPM, a foto de cima, um hotel apenas na ilha também. Embaixo você tem Rangiroa, segundo maior atol do mundo, excelente para mergulho, tá, pessoal? É realmente muito reconhecido para mergulho, impressionante o lugar. Depois você tem Fakarava, patrimônio da Unesco, né? E Mangarreva, que é a ilha mais distante da Polinésia Francesa, que acho que nem os cruzeiros passam por lá, mas também é interessante vocês saberem que é possível visitar. Em seguida, as Ilhas Marquesas, é uma experiência à parte, inclusive o Paul Gauguin tem roteiros que passa pelas Marquesas, uma experiência cultural incrível, tá? Então, você tem a cultura maori extremamente presente,
no arquipélago das Marquesas. Você vê aí as tatuagens, né, maori. A origem da tatuagem é desse lugar, então você tem quase 100% aí dos habitantes todos com a tatuagem. A tatuagem tem um significado cultural e religioso muito grande para esse povo. Cada linha, cada curva tem um significado, normalmente conta a vida de cada um, né? Então tem a possibilidade de você ter uma vivência cultural muito rica nessas ilhas, tá? É importante vocês saberem também que é possível visitar o arquipélago austral, né? A ilha, ela é composta por 7 ilhas, 5 delas inabitadas. A ilha que a gente conhece mais, ou escuta mais falar, é a ilha de Rurutu. Então, a gente tem a visita das baleias jubartes, de agosto a dezembro. Elas vêm para terem os bebezinhos em volta dessa ilha. Então, é uma atração com esses monstros aí de 40 toneladas, impressionante. A ilha selvagem, uma experiência muito, com uma ligação muito grande com a natureza, e é possível mergulhar perto desses gigantes também por lá. Fala um pouquinho de segmentos. O que a gente conhece mais, segmento de casais, casamentos, lua de mel, bodas, viagens românticas em geral a gente já conhece, a gente já faz, e o destino também é reconhecido por isso. Agora, tem outros segmentos muito interessantes também. Depois a Manu vai falar que Paul Gauguin também tem algumas tarifas aí que incluem condições especiais para famílias. E família super bem acolhida na Polinésia também, viu, pessoal? Vocês podem comercializar o destino tranquilamente. Os hotéis, a rede hoteleira, estão preparados para receber esse segmento. Tem tarifas e atividades para essas famílias. Aliás, atividades você tem para todas as idades, tá? Sêniors, os mais novinhos, adolescentes, enfim. Vocês podem explorar o destino para esses outros segmentos também. Outro segmento que a gente fala bastante, esse segmento família, inclusive, e LGBT, são segmentos que já são muito trabalhados nos Estados Unidos e na Europa, tá? Então, a gente aqui que precisa fomentar um pouco mais esse mercado. E também o segmento LGBT, saibam que é um destino gay-friendly, além de kids-friendly. Eles fazem cerimônias homossexuais, são super bem acolhidos por lá, então podem ficar tranquilos. Algumas exclusividades, então, né? A gente sabe que Polinésia Francesa é uma beleza única, um dos lugares mais lindos do mundo, de verdade. É a história de uma cultura, né? Então, você tem a cultura maori extremamente presente na Polinésia Francesa, em todos os lugares. Alta gastronomia, ingredientes tropicais, extremamente frescos, saudáveis, e com aquele toque da cozinha francesa. Muitos chefes franceses por lá, principalmente no cruzeiro também, a Manu vai falar um pouquinho. Eventos acontecendo o ano inteiro. É importante que vocês saibam que é sempre importante dar uma olhadinha no calendário quando vocês fecharem uma viagem, tá? Tem um festival enorme de dança, essa é uma foto do festival de Eiva, às vezes 200, 300 pessoas dançando ao mesmo tempo, acontece em junho e julho, e se o seu passageiro for para lá nesse período, é interessantíssimo participar desse evento. E, por final, a gente fala muito do acolho e do carisma, né, dos locais, que é o ponto-chave, né, da cultura polinésia. A gente sabe que um dos maiores feedbacks e melhores que a gente tem é realmente o carinho com que os locais recebem os turistas, tá, gente? Então, é isso aí. A Manu vai falar um pouquinho agora do Paul Gauguin. Fica fácil, depois de uma apresentação dessa e essas fotos, ficar com vontade de ir para lá, não é? Então, o Paul Gauguin, a gente teve a ideia de fazer essa apresentação com uma parceria com a Daniela, do Turismo do Tahiti, porque a ideia do Paul Gauguin é o destino, né? É um barco que foi construído para navegar essa região. Então, o foco deles realmente é fazer as ilhas da Polinésia, com todo o conforto e tudo pensado para essa região. Então, é uma proposta muito única. O conforto é realmente diferencial, porque você conhece várias ilhas,
sem precisar fazer check-in, check-out, carregar mala, utilizar traslados. Então você tem o conforto da sua cabine de um barco com uma estrutura incrível, sem o deslocamento que você teria para fazer isso terrestre, né? Visitando e ficando em hotéis em várias ilhas. A gente fala muito também do all-inclusive. O Pogogã, ele tem todas as refeições, todas as bebidas alcoólicas e não alcoólicas incluídas. E ele pode incluir também o voo da Air Tahiti Nui, que a Dani comentou com vocês. E a Pogogã cuida dessa operação desde a saída do passageiro em Los Angeles. Então, é muito confortável, você complementa a experiência, né, de Pogogã com um serviço muito bacana, incluindo esse voo. A gente já teve casos, por exemplo, do voo ter um pequeno atraso e o barco espera para que os passageiros cheguem desse voo e diretamente do aeroporto são transferidos para o barco. Então, é realmente muito confortável, a gente recomenda muito fazer pela Air Tahiti Nui. O serviço é um diferencial, o povo é realmente muito acolhedor, muito alegre, e a bordo você tem boa parte da tripulação local, toda a equipe de entretenimento também local, então você tem acesso a uma cultura, a música, a dança, muitas palestras a bordo sobre fauna, sobre flora, sobre a cultura local. Sempre esse sorriso, essa disponibilidade, o que torna a viagem muito mais agradável. Com relação à gastronomia, a Dani comentou um pouco, e é importante dizer que o Pogogã ele segue a proposta, né, do Tahiti como um todo. Produtos frescos, locais, ligados a uma gastronomia internacional de altíssimo padrão. Então, a gente fala um pouquinho do que nós temos. Então, sempre a baunilha é um ponto alto aí da gastronomia, né? Grandes chefes que assinam, eu vou falar um pouquinho para vocês. Aí tem mais uma pergunta que nós gostaríamos que vocês respondessem. A gente sabe que muitos clientes se interessam pelo Tahiti e por destinos que competem aí com ele e às vezes acabam indo no mais prático. E a nossa ideia também é mostrar para vocês o que é muito mais fácil e acessível ir ao Tahiti do que parece. Apesar dele estar num ponto tão remoto, não é difícil e a gente está aqui para mostrar. Uma coisa importante é custo também. Isso muito ligado à gastronomia. Quando você vai para um hotel, você paga suas refeições todas à parte. E o valor de tudo é alto. Quando a gente fala do Pogogã, você tem tudo incluído, todas as refeições, todas as bebidas, isso faz toda a diferença. Antes de começar o webinar, eu e a Dani, a gente estava conversando, batendo um papo sobre essa questão do custo, e nas tarifas mais baixas da Pogogã, quando você tem promoções, o custo do cruzeiro é só o que você gastaria com as suas refeições, passando uma semana em hotéis. Né, Dani? Foi exatamente essa... Exatamente, é aproximadamente esse valor, fora toda a experiência e a facilidade que você tem no cruzeiro, né? Então, muita gente não vai atrás de cruzeiro porque realmente não sabe que tem, não sabe que existe, e faz parte do nosso papel aí apresentar essa opção. Exatamente. Quando a gente compara o terrestre com o cruzeiro, e aí falando especificamente de Pogogã, o custo-benefício realmente é imbatível, porque você tem um serviço de alto padrão, altíssima gastronomia, com um valor que muitas vezes você pagaria somente a alta gastronomia no Tahiti, né? Então isso fica bastante... Quem me conhece, eu sei que tem muita gente assistindo que já me conhece, sabe que eu sempre falo muito de gastronomia, porque gosto muito. E um dos pontos altos do Pogogã é o Jean-Pierre Vigateau, que é um grande chefe francês com estrela Michelin, no seu restaurante em Paris, e ele tem um restaurante a bordo.
Então, para conseguir uma reserva em Paris para jantar no restaurante dele é bem complicado. E estando num Pogogã, num roteiro de 10 noites, você consegue jantar 3 vezes na semana num restaurante de alta gastronomia estrelado. Então é realmente um nome muito forte, né, e que faz toda a diferença na experiência de viagem. Aí é uma foto do restaurante dele e eu vou mostrar para vocês algumas imagens dos outros restaurantes também. O La Veranda. Eu gosto dessa imagem porque ela mostra o clima, o tempo inteiro tem a integração com a paisagem e tem uma sofisticação muito típica francesa, com uma informalidade do destino. Então é uma coisa realmente se sentir confortável, de estar à vontade, sem abrir mão de um serviço muito bacana, de uma gastronomia de alto padrão, né, uma experiência realmente muito exclusiva. Área externa, num paraíso desses com 26 graus o tempo inteiro, é uma delícia aproveitar a área externa. E o barco foi muito pensado para isso também. Então você tem várias áreas onde você pode fazer refeições mais leves ou, né, de fato, um jantar com vista o tempo todo, com esse espaço muito integrado. É muito importante a gente repetir do ambiente e do acolhimento que se tem com a tripulação, né? Todo mundo que volta fala que é uma maravilha, que eles são muito simpáticos, você fica muito à vontade, em 3 dias você já se sente amigo, acaba ficando até próximo dos tripulantes, né, dos guias que acompanham nas atividades também. E a informalidade é uma coisa importante. Muita gente fala, poxa, eu vou pro Tahiti, eu não quero ter que levar um terno para jantar, ter que levar uma gravata, eu quero ficar à vontade. E realmente no Pogogã você tem essa possibilidade. Você fica bem à vontade, com roupa informal, você faz muito do jeito que você prefere, né? O Pogogã tem uma piscina bastante simpática, mas com esse mar ali do lado fica difícil escolher a piscina, né? Mas muita gente usa final de tarde, né, voltando de alguma atividade. Eles têm um teatro, que é o Grand Salon, onde existem apresentações de dança, música, filmes e muitas palestras também, principalmente sobre fauna, flora, cultura local. Aí o La Palette, que é um lounge, um bar bem agradável, tô vendo que tem uma área externa muito bacana. Para os que gostam de um pouquinho de vida noturna, tem um pequeno cassino, pequeno mesmo, tá? Então aquela turma que gosta de passar a noite jogando, acho que não é o ideal. É realmente para jantar, jogar uma meia hora, 1 horinha, e ouvir uma música, tomar um drink e descansar para acordar bem cedo e aproveitar o dia no paraíso. Para quem não abre mão de uma massagem, tem um spa fantástico, Deep Nature. Eles usam bastante coisa local também, muitas opções de atividades. E o ponto altíssimo para mim, que é a Marina de Esportes Aquáticos. Como eu comentei, o barco foi construído para navegar essa região. Então, nada melhor do que ter acesso ao mar direto do barco, né? O barco ele é para 332 passageiros, então é um barco de pequeno, médio porte, e a partir dessa marina você tem acesso às atividades no mar, então stand-up paddle, caiaque, snorkel, windsurf, nadar mesmo nas áreas em que é super seguro, né? Eles avisam, disponibilizam esse acesso para ir direto para o mar. Você sai também com os Zodiacs, né? E uma coisa interessante é mergulho. Você tem opções de mergulho com cilindro. Em todos os roteiros você tem atividades com essa opção. Aí um pouco das cabines. Essa é uma das maiores cabines, né, que é bem confortável. Tem uma varanda bem grande.
para aproveitar uma área social aí também na sua cabine. E podem perceber que a maioria das cabines elas vão ter essas grandes janelas que é para integrar com a paisagem. Então toda a decoração é tudo pensado para que você o tempo inteiro se sinta no clima polinésio, né? Não fique fora disso em momento nenhum. Essa é a primeira categoria de cabines de varanda, para vocês terem uma ideia do tamanho, do conforto. O barco tem algumas cabines, poucas, é um número bem baixo, de cabines com escotilha, que aí tem um custo bem bacana, são confortáveis também, mas você acaba não tendo a vista da sua cabine, né? Então é legal, eu sempre recomendo pelo menos uma grande janela, porque num paraíso como esse faz toda a diferença. Voltando um pouco no assunto de famílias, que a Dani comentou, existe uma cooperação com algumas associações internacionais, com o Jean-Michel Cousteau e com a Wildlife Conservation Society também, para atividades ligadas à natureza, ao mar, né, à vida marinha, focado em crianças e adolescentes. Então tem atividades muito interessantes que você pode colocar crianças e adolescentes para conhecer, entender, sair de lá realmente com conhecimento. E todo mundo ama essas atividades, acaba fazendo junto com os adultos, inclusive, porque todo mundo quer aproveitar. Isso são em saídas selecionadas, não são todas. Então, quando tiverem famílias, nos consultem. A gente pode passar também para que vocês divulguem para as famílias que vocês já atendem. Aí, um pouquinho da informação de mergulho. Tem duas opções. Para quem já é mergulhador, quase todos os dias a bordo você tem alguma opção de passeio que inclua mergulho de cilindro. E para quem quer começar a mergulhar, eles também dão a certificação a bordo. Eles fazem todo o curso e te dão a certificação. Então você, além de ir para o Tahiti e aproveitar, você volta com uma certificação para depois mergulhar aí pelo mundo. Viagens românticas realmente são a primeira associação que todo mundo faz ao Tahiti. Durante muitos anos era o destino exclusivo quase para a lua de mel, né? Todo mundo queria passar a lua de mel lá. E a Apogogan disponibiliza também um pacote especial para isso. Então eles criam uma cerimônia com música, com um clima todo né, romântico e local. Então é muito bacana, tanto para quem é recém-casado quanto para quem quer comemorar aí bodas. A gente já ouviu algumas histórias muito boas de casais que o namorado vai pedir a namorada em casamento, ou comemorações aí de muitos anos de casado com a família toda e fazem uma festa a bordo. Então as possibilidades são grandes e a Apogogan é bastante flexível e disponível para ajudar nesses pontos. A gente vai entrar um pouquinho agora nos roteiros para dar uma ideia para vocês do que a Apogogan faz. Ela está realmente focada só nessa região, tá? Agora em 2016 começou a fazer Fiji também, que é uma novidade, né? Outro paraíso muito próximo. Eles têm roteiros que unem as Ilhas da Sociedade, eles saindo de Papeete, e aí incluindo Tonga, Cook e Fiji também. A novidade para 2017 é Melanésia e Indonésia junto com Fiji. A quantidade de roteiros desses roteiros diferentes que incluem esses outros destinos são menores. O ano todo eles ficam realmente lá na Polinésia. Aí um roteiro que inclui Bali, então vai um pouquinho mais longe, saindo de Fiji. E o carro-chefe da companhia, que é realmente saindo da ilha de Tahiti e fazendo ali a Polinésia. Um problema técnico aqui que não está passando o slide, só um minuto.
agora sim. Então, um pouquinho mais de mapas para vocês, que a Dani mostrou, e agora a gente repete. Esse é o roteiro clássico de 7 noites, que a companhia repete muitas vezes, que inclui as principais ilhas, né? Então, passa ali em Tahá, que é a da baunilha, certo, Dani? Certo. Bora Bora, que é o destino mais procurado. Aí nós temos o roteiro que faz essas ilhas e inclui também Cook Islands, que fica ali um pouco para o sul. E os Tuamotus, que são dos bem procurados também. Muita gente quer fazer Rangiroa e Fakarava. E a companhia disponibilizou roteiros um pouquinho mais longos que incluem também essas ilhas. Para quem quer ter uma experiência mais completa de Tahiti, realmente vale muito a pena, porque você tem a oportunidade de visitar ilhas um pouco mais distantes, que seria muito complicado fazer terrestre todas elas, né? Aí um roteiro de 7 noites que inclui também Rangiroa e Fakarava, que é interessante para, de repente, alguém que já foi uma vez, quer voltar, mas não tem muito tempo, tem essa alternativa também. Pogoga sempre disponibiliza promoções, condições especiais. Então, quem já viajou uma vez tem 5% de desconto em qualquer saída. Agora, em 2016, a gente tem uma promoção de terceira pessoa viajando free em algumas cabines. E para 2017, a gente vai ter free até 17 anos, acima de 18, $125 por noite, que, como eu mencionei, é um valor incrível, que não pagaria nem a sua refeição estando num roteiro terrestre. Então, vale muito a pena esse desconto. Aqui eu coloco algumas saídas que têm preços bastante especiais, promocionais, para vocês terem uma ideia de custo. Muita gente fala, não, Tahiti não dá, é muito caro. E eu sempre brinco com a Dani que a nossa missão é fazer as pessoas entenderem que é acessível, que é fácil e que é muito bacana, vale muito a pena. Então, a gente tem cabines aí a partir de $2.200. Então, não é diferente de um roteiro para o Caribe, às vezes até mais barato. Então, considerem o destino, né, contem com a equipe toda da Qualitours para muni-los de informação e das melhores tarifas disponíveis para que vocês possam vender. Agora nós vamos abrir para as perguntas. Estamos com várias aqui para começar. A Marici pergunta se tem saídas o ano inteiro. Tem saídas o ano inteiro. O barco fica lá o tempo todo. O que vai mudar só realmente aquela questão que eu comentei de Fiji. Então, em alguns roteiros eles vão até Fiji e voltam, mas o ano todo o Pogogan está nessa região, tá? No Tahiti. A Silvana está me perguntando sobre o mergulho com cilindro. Sim, é pago separadamente. Todos os dias você tem uma atividade na Pogogan disponibilizada pela companhia, que eles te levam até algum ponto, né, para fazer algum passeio. Quando você quer fazer algo diferente, alguma caminhada mais complicada, ou que vai precisar de um guia, ou você quiser fazer mergulho, tudo isso você paga separadamente, como uma shore excursion de uma companhia regular, né, que a gente fala sempre. A Raquel, da Zip Tour, também me pergunta dos idiomas falados no cruzeiro. Inglês e francês são os principais, tá? Não é tão comum ter alguém falando espanhol, mas costuma ter alguém, sim, que fale espanhol, português. O José Luiz pergunta se nós fazemos o aéreo. Na verdade, nós fazemos o aéreo em parceria com a Pogogan. A Pogogan opera esse aéreo. Então, o que eu comentei no começo, eles cuidam da operação completa, tá? Então, desde Los Angeles, eles já acompanham o passageiro com isso.
Tô aqui com a Valquíria perguntando se a conexão só pode ser feita por Los Angeles. Então, depende, né? Depende da companhia aérea que você escolher. Se for Air Tahiti Nui, vai ser por Los Angeles, somente por Los Angeles. Se for com a Latam, você vai fazer via Santiago. E se for com a Air New Zealand, você vai fazer via Auckland, tá? Aqui eu tenho o Antônio da Numatur perguntando qual é o tempo de percurso entre Papeete e Bora Bora. Bom, se for o voo, é em torno de 45 minutos. Agora, de barco, você sabe dizer, Manu? Depois a gente vê. Na verdade, a Pogogã, quando você faz o roteiro, ele leva alguns dias. Ele não vai direto de Papeete para Bora Bora, né? Então, depende do roteiro, da forma que ele vai fazer o roteiro naquela saída. Mas aí você faz o roteiro como um todo, você não vai direto de uma ilha para outra, né? Eliana da Latur, minha querida, me pergunta se tem cabines acessíveis. Tem sim. E aí, mesmo as atividades, você sempre tem algo que dê para fazer com acessibilidade. Claro que acaba tendo alguma limitação, até pela coisa de acesso direto ao mar, mas tem acessibilidade, sim, tanto nas cabines quanto nas atividades. A Regina pergunta se as saídas são de Los Angeles. As saídas não. A maioria das saídas é de Papeete. De Los Angeles é uma das opções de conexão de voo, que é a que a gente mais recomenda, porque aí você faz Brasil-Los Angeles e Los Angeles-Papeete com Air Tahiti Nui. Mas a saída do barco é sempre do Tahiti mesmo. Toda vez que a gente fala de valores, eu falo de valor por pessoa, tá bom? É sempre valor individual, sempre tem um acréscimo para cabine single, e aí a gente tem que tratar caso a caso. Muitas vezes existem promoções também para cabine single. Então, em algumas datas, se a pessoa tiver flexibilidade de data, em algumas datas a gente tem mais flexibilidade, um valor mais interessante. Eu estou aqui com a Andressa perguntando, e no continente fala inglês também? Sim, Andressa. A maior parte dos turistas na Polinésia vem dos Estados Unidos, tá? Por essa facilidade de Los Angeles. Então falam inglês sim, muito, e em muitos lugares também o espanhol, tá? Não é tão comum, mas fala sim. A Tatiane me perguntou se o spa está incluído. Não, Tatiane, acho que aí seria demais, né? É o paraíso perfeito mesmo. O spa é pago à parte, né? O que você vai pagar à parte no cruzeiro? Spa, compras na loja, cassino e atividades em terra que você pode comprar separadamente. Tá? Então, o spa não está incluído. Eu tenho aqui a Raquel que me pergunta, quando você diz que as montanhas cederam, o que significa? Que foi se deteriorando, né? E foi tendo uma erosão, e essa erosão em volta acaba se acumulando, né? Se espalhando pelo mar, a terra da montanha e criando os corais. É com isso que eu quis dizer que as montanhas foram cedendo. Então, assim, quanto mais antiga a montanha, mais erosão ela tem, e mais ela vai se tornando naquele formato de atol, onde você tem aquela lagoa no meio e só aquela faixa de terra em volta. Me perguntaram se eu quiser casar a bordo da Pogogã, a cerimônia está incluída? Alguém tem planos, hein? Isso é bom. A cerimônia não está incluída, eles criam um valor a depender do que você espera. Eles até têm um pacote já disponível que inclui algumas coisas com valor fixo, mas a gente pode também pensar em atividades diferentes, em uma celebração com a cara dos noivos, e eles nos dão um preço a partir disso. Tá? Falando ainda de comemorações, a Tatiane pergunta também sobre a frequência.
você fala que tem uma viagem em junho. Tem saída em junho, sim. É alta temporada, né? Como a Dani comentou conosco, é altíssima, mas fazendo com antecedência, a gente pode conseguir boas tarifas, né? Principalmente de aéreo. Então, quanto antes os noivos quiserem definir, melhor. Vilmarise me pergunta quais passeios estão incluídos. O que tem incluído, Vilmarise, são, no geral, traslados até algum ponto principal das ilhas ou até alguma praia. Uma curiosidade bacana é que a Pogogã tem algumas praias exclusivas, né, 2, se eu não me engano. E eles te levam até essa praia, fazem um churrasco, disponibilizam caiaques, stand-up paddle, pranchas para você aproveitar, snorkel, para você aproveitar esse dia na praia, e isso está incluído. Mas não são todos os dias. Então, cada dia você tem uma atividade e quando você fala de trekkings, de mergulho, de alguma atividade que você vai precisar de um barco para ir até algum outro ponto acessível só num barco pequeno, aí sim tem um custo. Sobre o custo dessas atividades, é possível saber antes, sim, mas isso bem próximo da viagem, tá? No geral, eles disponibilizam 2 meses antes, 3 meses antes. A Eneida pergunta o tempo máximo que permanece no cruzeiro em navegação. Nos roteiros de Tahiti, Eneida, você não tem dia de navegação, né? Você realmente vai se locomover nos momentos em que você está no barco e durante os dias você sempre vai estar em alguma ilha aproveitando, curtindo. Então isso é muito bacana. Eu tô com a Svetlana, da Mindy. Qual é a moeda utilizada e aceita? A moeda oficial é o franco suíço, né? Antes da França se tornar euro, era o franco, franco pacífico, perdão. Antes da França ser euro, era franco, e na Polinésia continua sendo o franco pacífico. Mas o dólar e o euro muito utilizados. Nos hotéis você pode trocar as moedas, no Tahiti também. E é isso, você consegue utilizar tranquilamente as outras moedas. Eu recebi algumas perguntas aqui falando de cabines conectadas. Tem cabines conectadas, sim. Agora são menos cabines, então é legal fazer com antecedência, né, e ter a flexibilidade. Falando ainda de crianças, a Alexandra da X-Travel me pergunta quais são as atividades. São atividades sempre ligadas a conhecimento de fauna e flora. Então, eles vão fazer snorkel com as crianças, caminhadas na praia, para ver a vida marinha ali próxima da praia, caminhadas na floresta, vai mostrar os tipos de vegetação. Então, a Dani vai complementar. É interessante saber que quando a gente fala em viagem de família para a Polinésia, a interação entre a família é muito interessante. Além de ter esse contato com a natureza próximo, esse conhecimento de fauna e flora, o entretenimento entre a família é um ponto muito forte também da Polinésia, tá, pessoal? O Wi-Fi muitas vezes não pega muito bem, então isso é ótimo até para as crianças se concentrarem nessa atividade em família. Eu tenho a Vanessa perguntando qual é a melhor época para viajar para o Tahiti. Pois em muitas fotos e vídeos vemos o céu nublado e cheio de nuvens. Tem algum período? Bom, então, Vanessa, o destino ele pode ser comercializado o ano inteiro. A gente vê fotos nublado ou às vezes cinza, mas é como a gente tem aqui no Brasil. Eles têm clima tropical como nós aqui. Então você vai ter os dias mais ensolarados, aqueles que às vezes têm algumas nuvens, mas é um destino tranquilo para se comercializar o ano inteiro. Sabendo que dezembro, janeiro, fevereiro e março, baixa temporada, um pouco mais frequente as chuvas tropicais, tá? Passageiras, inclusive. A Iris me pergunta sobre formalidade e roupas. A Pogogã é mais informal.
a gente recomenda sempre levar um blazer para a noite que for jantar no L'Étoile, que é o restaurante do Vigato. Mas não é obrigatório, tá? É realmente mais flexível. No geral, evita-se bermuda no restaurante, a não ser que vá comer no mais informal, mas não tem grandes exigências, não. É bem tranquilo o estilo de roupa, tá bom? Eu queria explicar aqui um pouquinho que o Ressieri Júnior me pergunta aqui de operadora. Na verdade, a Qualitours, ela é GSA, nós somos representantes oficiais no Brasil da companhia Polgolga Cruises, tá? Então, a ideia é que vocês comprem conosco, a gente dá todo o suporte, se vocês quiserem fazer o aéreo, pré e pós-cruzeiro também, que é muito importante, é muito bacana oferecer para os clientes uma combinação dessas atividades, né? A pessoa poder ficar num bangalô, ficar num apartamento que fique na praia e também ter o cruzeiro. Isso são experiências complementares e que a gente consegue ajudá-los com tudo isso. A Fabiana está me perguntando sobre as atividades dentro do navio. Fabiana, eles têm uma equipe local de polinésios que fazem apresentações de música, de dança, de cultura local como um todo, palestras, sempre sobre o destino. Então, você tem uma movimentação sempre, né? Eles fazem apresentações de música também ao ar livre, não só no teatro. Então, tem bastante atividade, mas não tem balada, tá? É mais tranquilo, é muito de conhecimento, de cultura e de conhecer, de fato, o destino mais a fundo. Só complementando um pouquinho aqui o que a Manu falou, pessoal, Polinésia não é um destino de vida noturna, tá? Para vocês saberem, se tem um passageiro em busca de vida noturna, o interessante realmente não é indicar a Polinésia Francesa, tá? É lógico, muitas atividades durante o dia, bons restaurantes, às vezes sempre música, sons e danças tahitianas, mas não é balada como a Manu falou, tá? Não é o perfil. A gente recebeu algumas perguntas aqui falando de taxas locais. Eu queria passar um pouco isso para a Dani. A gente não tem nada de cobrança, por exemplo, para descer na ilha. Então, eu estou no barco, eu vou descer em Bora Bora, eu vou descer em Facarava, eu não vou pagar uma taxa por isso. O que tem é a taxa do barco, mas que já está incluída na sua tarifa, né? Então, você já vai ter a taxa do barco que vai incluir a sua descida nesse destino. Acho que, não sei se explicou aí, a gente recebeu algumas perguntas falando disso. Espero que isso tenha explicado. Algumas pessoas perguntam também do transfer aeroporto-navio e navio-aeroporto. Isso já está incluído na tarifa, tá? Eles já cuidam disso, te levam, disponibilizam do aeroporto. Se você estiver em algum hotel mais afastado, em outro local, aí você tem que contratar a parte, a gente pode fazer isso também, a própria Polgolga disponibiliza. A Nilva pergunta da forma de pagamento. A forma de pagamento é à vista ou 40% de entrada e 3 parcelas no cartão de crédito, o saldo, tá bom? Mais uma pessoa aqui me perguntou sobre necessidades especiais. Sim, tem, como eu comentei, tem cabines e atividades disponíveis e acessíveis para pessoas com dificuldade de locomoção. Olha, eu tive uma pergunta aqui do Márcio, bacana, Márcio, tá perguntando sobre cerimônia LGBT a bordo. Olha, Márcio, eu acredito que não tem problema nenhum, o destino é realmente um destino excelente para esse público. Esse público tem um poder aquisitivo muito bacana, eles gostam de locais de destinos exclusivos, depois a Manu pode confirmar isso com você, mas eu acredito que sem problema nenhum
também. Os hotéis normalmente são bem receptivos também, tá bom? Nós passamos um pouco já do horário, então as outras perguntas nós vamos responder e mandar para vocês depois. Acho que nós conseguimos falar da maioria delas. Essa apresentação ela vai estar disponível gravada depois, então quem quiser compartilhar com a equipe ou com colegas do trade que não puderam assistir, tem uma turma viajando, né? Então fiquem à vontade para compartilhar. O que precisarem, eu, Manuela e toda a equipe Qualitours, a gente está à disposição. Muito obrigada, Daniela, Turismo do Tahiti, pela parceria de sempre. Obrigada, Manu, pelo convite. A gente está à disposição de vocês. Podem continuar em contato aí. O que a Manu não souber, ela passa para mim e a gente corre atrás das informações para vocês. Nós vamos agora pedir para que vocês respondam uma pesquisa ao final, que vai nos ajudar a melhorar aí os nossos próximos webinars e também para passar informações sobre o destino e sobre a Pogogan para vocês da melhor forma, ajudá-los a vender. Então, muito obrigada e até a próxima.